Irmãos, vamos tratar de um tema propício ao texto que lemos, evidentemente. O tema é: não olhe para a riqueza dos ímpios, e sim para o santuário de Deus. Não olhe para a riqueza dos ímpios, e sim para o santuário de Deus. Amados irmãos, os irmãos já devem ter percebido que eu gosto de contar história bíblica. Eu me identifico em contar história, e eu tenho certeza que estou no caminho certo. Por quê? Porque eu me espelho em Cristo Jesus, que foi o maior contador de história da Bíblia. O que diga as suas parábolas, com as parábolas de Jesus, ele atraía multidão. Eu não tenho nenhum interesse de atrair multidão. Quem sou eu para atrair multidão? Jesus é capacitado para isso. Mas também as parábolas dele transformavam o povo, até mesmo as crianças. Aí sim, eu tenho um desejo do meu coração de envolver, transformar, atrair o povo a meditar na palavra do Senhor, a ser transformado, envolvido com a voz do Senhor. Esse é um desejo do meu coração, e que a cada dia eu peço ao Senhor que esteja me contagiando, para que possa estar contagiando aos irmãos e aquelas pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram a voz do Senhor, para que se sinta contagiado, restaurado, atraído e transformado pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, esse texto fala de um homem chamado Asaf. Vocês devem ter observado na leitura que era um homem que estava ali desabafando com Deus. Quando passamos os olhos nesse Salmo 73, pode perceber com carinho, é de tremer, é de dar calafrio, quando observamos esse Salmo profundamente. Por quê, irmãos? Porque os Salmos, eles são cantos, sonetos e sonatas, acompanhado com oração, com adoração, acompanhado de muita alegria. A maioria dos Salmos são alegres, restaura a nossa alma, são adocicados. Mas neste Salmo 73, você vê aqui um homem depressivo, angustiado, um homem dizendo que quase se desviava dos caminhos do Senhor. Ele falou aqui no versículo número 2, quase que seus pés se resvelaram do caminho do Senhor. Vê um homem entristecido. E geralmente quando procuramos um salmo para meditar, você procura o Salmo 21, 23, 26, 51, 91, 126, 127, salmos que transmitem alegria, refrigério para a alma. Mas como entender um Salmo 73 de um homem, de um salmista, de um levita do Senhor, onde ele está depressivo, ciumento, invejoso, angustiado? É difícil de compreender um salmo igual a este. Só a unção de Deus na nossa vida que nos leva a compreender e ao mesmo tempo a restauração, porque tudo isso que Asaf passou nesse período acontece também no meio do povo de Deus nos dias de hoje. Eu gostaria de falar um pouco da biografia desse homem. Eu estudei um pouco da biografia desse homem e fiquei encantado, e tenho certeza que vocês também deve ficar encantado com a biografia, com o desenrolar da vida desse homem. Este homem chamado Asaf era um hebreu da tribo de Levi. Ele compôs 12 salmos, o Salmo 50, e depois do 73 ao 83, juntamente com seus filhos, que é Zacur, José, Netanias e Azarela. Ele tinha 3 filhos e uma filha. A história de Asaf nos conta que ele, ainda quando criança, observava a chegada da Arca da Aliança, que estava sendo transportada da casa de Obed-Edom para Jerusalém, transportada por Davi. Davi vinha conduzindo a Arca da Aliança com muita alegria. Foi uma das maiores festas já vista em Jerusalém, capital de Israel. E quando essa Arca da Aliança, esse cortejo, não era um cortejo fúnebre, não era um cortejo alegre, era a presença do Senhor.
quando essa arca da aliança adentrou no pátio de Jerusalém, Davi estava muito alegre, dançando na frente daquela arca com uma grande multidão, com a sua guarda real. Ninguém chegava perto de Davi. Quem tentasse ali ultrapassar aquela guarda real de Davi, possivelmente seria até morto, que o rei naquela época era intocável. E esse homem chamado Asaf, naquela época, ainda era uma criança, de criança a adolescente, e ele amava tanto ao Senhor, que não se conteve em ficar vendo de longe aquela arca, porque simbolizava a presença de Deus. Esse homem furou o bloqueio da guarda real de Davi, e foi a presença de Davi, tocou em Davi, Davi lhe pegou, colocou nos braços, dançou junto com ele ao redor daquela arca, glorificando, exaltando a presença do Senhor, que chegava ali em Jerusalém. Meu desejo essa noite é que você também seja tocado, mas sim por Cristo Jesus, estejam tocando nas orlas de Cristo Jesus, através da sua palavra, através da sua presença nessa noite, em forma da sua palavra. E quando Davi ficava ali adorando ao Senhor através da arca da aliança, colocou esse menino nos braços, Deus se apossou de Asaf. É por isso que o nome dele é o homem que Deus se apoderou. Através da unção de Davi e através do Espírito Santo de Deus, aquele jovem foi apossado por Deus. O nome dele lá no hebraico é o homem que Deus se apoderou. Deus tomou conta da vida dele, se apossou da vida dele. E Asaf, era, como eu falei, era um levita, era da tribo de levita do povo hebreu. E levita, meus irmãos, é um povo corajoso. Mas saiba que levita não é apenas os cantores de Deus. Se você estudar a unção dos levitas, no capítulo 8 do livro de Números, você vai ver que os levitas eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas e os cantores do Senhor. Era um povo corajoso. Saiba que não é fácil esses jovens virem aqui à frente, louvar e cantar para o Senhor. Eles têm uma posição de destaque. Veja que eles sobem ali no lugar mais alto e se destaca como levita. Não é fácil. Eu creio que da forma que o pregador chega aqui no púlpito e treme e teme, da mesma forma acontece com eles, porque trata da responsabilidade de estar louvando ao Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que hoje você também é um levita, porque levita era aquelas pessoas que tinham intimidade com Deus e faziam adoração ao Senhor. E se você é um verdadeiro adorador do Senhor, você é um levita na casa de Deus. Não tem a separação hoje só do pastor, dos líderes, dos cantores. Sim, os cantores, o pastor, os líderes têm um destaque com especialidade porque estão na frente dos trabalhos. Mas você, que se coloca como verdadeiro adorador, você é um levita na presença do Senhor. Se coloque como levita hoje na presença do Senhor e seja um autêntico adorador. Porque os levitas adoravam ao Senhor com especialidade. E como eu falei, levita, ele é corajoso. Quando eu falo na coragem de levita, vem à mente, me lembro, planejei em falar sobre Moisés, aquele grande levita. Porque na época que o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, sob o poder de Faraó, o povo de Deus começou a se proliferar, nasciam muitas crianças, e o povo de Deus, na verdade, estava sucumbindo, tomando conta ali do Egito. E Faraó decretou a duas parteiras chamadas Zifla e Puá, que matassem os filhos dos hebreus que nascessem, principalmente os homens, era para ser mortos na hora do parto. Mas essas mulheres, elas não obedeceram à voz do faraó, e sim à voz do Senhor, e não mataram nenhuma criança. E o povo de Deus continuou nascendo. Mas, mediante aquela ordem do faraó, as 11 tribos começaram a ter medo, não se casavam, não dava-se em casamento, 11 tribos.
Mas a tribo de Levi não, que era uma tribo corajosa. Houve um homem, um jovem da tribo de Levi, chamado Anrão. Ele desposou uma moça chamada Joquebede, também da tribo de Levi, e se casaram. E tiveram 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam. Não foram mortos. E dentre esses 3 filhos nasceu, não simplesmente um menino, nasceu um super menino, vamos dizer, chamado Moisés, que na história de toda a Bíblia, foi o único homem que deu conselhos a Deus. Você pode dizer, irmão, você está blefando. Quem já viu um homem dar conselhos a Deus? No capítulo 32 de Êxodo, Moisés descendo lá do monte, com a tábua dos 10 mandamentos, ele encontra o povo de Deus em um tremendo carnaval, adorando um bezerro de ouro, se prostituindo, homossexualismo por toda parte, bebedeira, orgia de todos os tipos. Moisés vinha com os mandamentos na mão para falar aqueles mandamentos ali para o povo. E Deus, vendo aquele carnaval que se encontrava o povo de Deus, ele falou: Moisés, eu vou destruir todo mundo aí embaixo. Moisés parou e disse: Senhor, em forma de súplica, ele deu conselhos ao Senhor, em forma de súplica, vale salientar, disse: Senhor, se eu fosse o Senhor, não faria isso, porque o Senhor criou esse povo, o Senhor conduziu esse povo até hoje, depois de tantos anos, o Senhor sustenta esse povo, dá toda a condição para eles, fez promessas através dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor prometeu grande descendência desse povo, posteridade, um futuro maravilhoso que é o povo escolhido por ti. Agora o Senhor quer matar esse povo, Senhor. Não faça isso, Senhor. As nações vão lhe chamar de impaciente. E Deus escutou o conselho em forma de súplica de Moisés. Falou: tá bom, diga a esse povo que marche, que eu estarei junto deles, eu estarei à frente dele, acompanharei eles até o final dos tempos. Louvado seja Deus, que através da unção desse grande levita chamado Moisés, esse homem corajoso, nós estamos aqui, também taxado como levitas do Senhor. E assim aconteceu com esse homem chamado Asaf. Era um grande levita na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, é preciso que estejamos a cada dia nos especificando mais e mais como levita na presença de Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, nos colocando como verdadeiros adoradores. Tudo que fizermos para o Senhor é preciso fazer com amor, com zelo, com ordem, com decência. Seja um verdadeiro adorador, não só na casa do Senhor, mas também aonde você estiver. Portanto, vamos ao primeiro ponto da nossa mensagem. E o título do primeiro ponto da nossa mensagem é A Herança do Senhor. Se eu falei agora há pouco que Asaf era um levita, um homem corajoso, levita é corajoso, como é que podemos entender esse Salmo 73? Se o homem está aqui depressivo, dizendo que por pouco não se desviou dos caminhos do Senhor. É preciso lermos um texto para começarmos a entender a situação de Asaf. Abra sua Bíblia aí em Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Versículo de número 20. Vamos procurar compreender por que esse homem chegou a essa situação. Números 18, 20. Logo após Levítico, o livro de Números. Números 18, 20, que diz: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção.
Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Louvado seja Deus, que o Senhor é a nossa herança. O Senhor falou para Arão. Arão era o sacerdote ali, conduziu os levitas espiritualmente falando. E disse: Arão, os levitas não vão ganhar presente, eles não vão ter nenhuma herança. Mas o Senhor disse: eu sou a tua herança. Antes que eles ficassem tristes, mururu, cabisbaixo, o Senhor disse: eu sou a tua herança. Então, amados irmãos, precisamos estar com o nosso coração voltado totalmente para Deus, porque Ele é a nossa herança. Nós não precisamos mais de nada quando fala no nome de Deus, principalmente quando dizemos que Ele é a nossa herança. Ou seja, Deus estava dizendo ali para os levitas: eu vou prover casa para vocês, alimento, água, toda a sua subsistência. O inimigo não vai lhe tocar. Inimigo nenhum tem o direito de tocar no povo de Deus. Inimigo nenhum pode tocar no levita, porque eu sou a tua herança. Eu sou o teu protetor. Sou eu que estou na tua frente. Sou eu que conduzo a sua vida. Então o povo ali, apesar daquela dificuldade toda, porque vocês vão ver que o levita também tinha dificuldade, os levitas só recebiam aquilo que as outras tribos mandavam. Como o Senhor falou, vocês não vão receber presente, não vão receber herança, mas eu estou na sua frente. Os levitas, o alimento que recebia, o vestuário que recebia, tudo era doado pelas outras tribos. As outras tribos dizimavam, ofertavam. Os levitas não, porque eles eram sustentados justamente com a porção que vinha das outras tribos. Mas o Senhor volta a dizer: eu sou a tua herança, eu estou no teu meio, não vai te faltar nada. E principalmente a espiritualidade para com o nosso Deus. Aí você observa esse salmo aqui, esse homem dizendo que está triste, que quase os seus pés se desviaram do caminho do Senhor. Fica difícil você entender, né? Um homem, aproximadamente nessa época, Asaf tinha 65 anos, aproximadamente. Um homem que passou toda a vida criado nos caminhos do Senhor, a sua vida totalmente pautada no Evangelho, um homem que tinha princípio, um homem que conduzia um coral com 4.000 levitas, de gente conduzida por esse homem. Dos 4.000 levitas, tinha 288 maestros, pessoas que conduziam o canto, mas o salmista Asaf, ele conduzia todos os maestros, todos os levitas, 4.000 levitas, ao seu poder. E como é que esse homem vem dizer que quase que seus pés se desviou do caminho do Senhor? Asaf abre o coração para mostrar que como chegou essa depressão na sua vida. E essa depressão, meus irmãos, passou pela vida do salmista Asaf, é a mesma depressão que muitas vezes nos incomoda hoje. Asaf começou a ter inveja, ciúme dos ímpios que cresciam, que enricavam, que prosperavam. Não é brincadeira não, porque o levita, até o seu vestuário, ele tinha uma roupa de levita, que era dada pelo rei Davi, Salomão, posteriormente. Essas roupas serviam até de herança. O salmista usava, aliás, não só o salmista, os levitas usavam a roupa que tinha sido do seu pai, do seu avô. A casa dos levitas era uma casa digna de se morar, mas não era igual à casa dos ímpios. Era uma casa de pedra caiada. A sua mobília não era tão boa, que era tudo de doação. O levita, quando chegava na sua casa após o sinagoga, ele não tinha o direito de dizer com a esposa: minha filha, prepare uma lasanha, que eu quero comer uma lasanha hoje. Ele não comprava, ele não tinha dinheiro para comprar uma lasanha, uma macarronada, sei lá, coisa desse tipo. Só comia aquilo que recebia. Asaf tinha 4 filhos,
E um dos seus filhos era muito doente, eu não sei se era paraplégico, tetraplégico, era um filho inválido em cima de uma cama. Certa vez ele chegou do trabalho, da sinagoga, chegou muito alegre em casa, porque o culto tinha sido maravilhoso. Deus estava naquele lugar, ele sentiu a presença de Deus ali no templo, e ele chegou em casa feliz. Mas quando ele chega em casa, encontra a sua esposa doente, fazia alguns dias que a sua esposa estava doente. No outro quarto estava lá seu filho inválido. E ele chegou alegre: minha filha, olha, eu estou vindo do templo, e foi uma bênção a adoração ao Senhor. O Senhor estava naquele lugar, até pessoas foram curadas naquele templo. Que maravilha! E sua esposa doente, com a fé também abalada, ela disse: pois é, Asaf, mas esse Deus que estava agindo lá no templo, ele não me curou nosso filho que está ali do outro lado, na cama. Esse homem cai em depressão. Esse homem, quando ele vinha lá do templo, vinha a pés, que o levita não tinha transporte. Até isso, não tinha transporte, era a pés. Mas quando ele caminhava, ele via grandes carruagens, os ímpios prosperando, fazendeiros, latifundiários, belos cavalos, carruagens, até o próprio rei Salomão, Davi, que ele foi do tempo de Davi, que ele era criança, até alcançar o reinado de Salomão. Ele via esses homens andando, belas carruagens, cheios de segurança. As casas dos ímpios eram uma maravilha. E ele usava uma roupa que tinha sido herança do seu pai. Não tinha um transporte para conduzir a sua família. Ele não podia levar a sua família completa para o templo, porque seu filho era doente. Sua esposa também estava acometida de alguma enfermidade. Ele não tinha um transporte para conduzir a sua família. A família estava incompleta lá no templo por falta de condição. Então essas coisas foram na cabeça do homem. Ele passou por um vale da sombra da morte, na verdade. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é um vale. Quando você começa a ter inveja dos ímpios, ciúme, inveja. Muitas vezes nós procuramos entender como é que o ímpio prospera com tanta facilidade. Muitas vezes você observa na sua própria rua, seu vizinho que é ímpio. Olha, meu vizinho ganha o mesmo tanto que eu ganho, ganha o mesmo salário, recebe o mesmo salário que eu recebo. Mas ele está fazendo festa todo fim de semana. E você faz uma festinha uma vez por ano, faz um aniversário. Como é que podemos entender isso? O seu vizinho ímpio, ele troca de carro todo ano. Nós passamos 20, 30 anos lutando para comprar um carro, e quando compra em 10, 60 parcelas. E o ímpio tem 3, 4 carros na garagem. E se a gente for inculcar, colocar isso na cabeça, também vai andar por um vale da sombra da morte, como andou esse homem, dizendo que quase que seus pés fugiam do caminho do Senhor. Esse homem quase que deixou o templo do Senhor para botar seus pés em um terreiro de macumba. Andou realmente pelo vale da sombra da morte. Então é preciso estar contrito na presença do Senhor para que possamos nos afastar desse tipo de vale. É a mesma depressão que passou Asaf naquela época, muitas vezes nos incomoda no dia de hoje. Você vê o ímpio prosperando com facilidade. O ímpio ganha a mesma coisa que você ganha, mas seus filhos andam de roupa de marca, tudo bonitinho. Não estou dizendo que seu filho também não anda arrumado, mas ele prospera com facilidade. E ele também fala dos perversos. São os ímpios que prosperam, e muitas vezes com perversidade. Porque na verdade tem tanta gente que prospera e enriquece através da perversidade, da desonestidade. E como é que um homem desse, cheio de unção, um levita, começa a se preocupar com esse tipo de coisa? Veja aqui a partir do versículo número 4 do Salmo 73, do 4 até o 13, como é que Asaf começou a se incomodar com a prosperidade dos ímpios. Versículo número 4: para eles não há preocupações,
o seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, ele estava dizendo que os ímpios eram fortes. Ele estava se sentindo fraco. Um homem de Deus, um homem ungido por Deus, um regente do coral do Senhor de 4.000 levitas, estava se sentindo fraco e dizendo que o ímpio era forte. Versículo número 5. Não partilham da escanseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele estava dizendo que até as doenças não atingiam os ímpios, enquanto ele via a sua esposa e seu filho deficiente dentro de casa. Ele dizia que a doença não atingiu os ímpios. Versículo número 6. Daí a soberba que o cinge como um colar e a violência que o envolve como um manto. Ele estava dizendo que o ímpio carregava o seu orgulho no pescoço. Era transparente o orgulho dos ímpios, principalmente para com aqueles que não tinham nada, com aqueles que eram considerados pobres financeiramente falando. No verso número 7, os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brota-lhes fantasia. Eles maquinavam mal, tinham um coração insensível, tinham um coração embrutecido. Quanto mais o ímpio enricava, conseguia bens, ele ficava insensível, maquinava o mal, coração embrutecido. Enquanto que Asaf desejava alguma posse, ter alguma coisa, dar um conforto melhor para a sua família. Não tinha. Mas ele via os ímpios cada vez mais prosperando, se multiplicando. E no versículo número 8, motejam e fala maliciosamente, da opressão fala com altivez. Essa palavra motejam significa zombam. Os ímpios zombavam do povo de Deus, zombavam do levita. Ora, o levita andava com aquela mesma roupa de levita, o levita andava a pés para a sua casa, não tinha um transporte. Isso não tira a honra de ninguém. Quantas pessoas, irmãos nossos no passado, vinham de longe, como o pastor já falou aqui várias vezes, na lama, a pés, descalço, rompendo lama, para chegar na casa do Senhor. Mas eles zombavam dessa situação, ameaçavam com opressão. Geralmente o ímpio, que é enriquecido, ele muitas vezes tem aquelas pessoas nas mãos como trabalhadores e ameaça com opressão, pagam mal, escraviza aquelas pessoas. Versículo número 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Esses homens ímpios eram arrogantes até com os céus, arrogavam os céus, ou seja, zombava do poder de Deus, zombava de Deus, zombava daquele povo de Deus. E o verso número 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de água que bebe a largos sorvos. Ou seja, cada dia esses ímpios aumentavam a sua riqueza e oprimia aquele pobre. E o 11 ele diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Era assim que os ímpios falavam, eles desprezavam a Deus. Dizia, esse Deus não vale nada, esse Deus não sabe de nada. Acaso há algum conhecimento nesse homem que você chama de Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, ele diz, e sempre tranquilo aumenta as suas riquezas. E por fim o versículo número 13 que ele fala, com efeito inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Então, esse homem chegou ao ponto de arrepender-se de ter servido a Deus. Aqui no versículo 13 ele deixa bem claro, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele se arrependia naquele momento de estar servindo a Deus, estava lavando as mãos, querendo deixar a obra de Deus de lado, estava se sentindo inútil em fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele não prosperava e os ímpios com facilidade prosperavam. Foi a sua grande revolta, ciúme, inveja, a prosperidade desses ímpios. Asaf falou que o ímpio não tem aperto, nem na hora da morte. Coisa estranha, né? E o crente? Na hora da morte tem aperto? Eu escutei um testemunho de um homem chamado Enoque, nome de profeta, né? Escutei um testemunho, eu nem conheço esse rapaz.
E ele falou que a sua mãe criou 7 filhos. Foi abandonada pelo marido, quando os filhos logo pequenos. Essa mulher criou 7 filhos, e super pobre. Essa mulher trabalhava de doméstica. É um trabalho honrado, sim, mas ela era com muita dificuldade, lavando roupa de ganho, trabalho doméstico, diarista, coisa desse tipo, para criar esses 7 filhos. E criou com muita honra. Mas ele relatava que a vida da sua mãe, que o nome dela era Irmã Sebastiana, ele relatava que a vida dela foi muito sofrida em todos os sentidos, mas ela era uma crente na presença do Senhor. Essa mulher tinha paz. E Asaf deixa bem claro que a paz excede todo o nosso entendimento. Os irmãos vão entender depois do versículo 17. Porque o ímpio pode ter tudo. Ele pode ter dinheiro, pode ter posse. Sua conta bancária gorda. Mas a paz que excede todo o entendimento, ele não vai ter nunca. A paz que excede todo o entendimento ficou para o povo de Deus, para quem conhece a Deus e se quebranta perante o Senhor. Ele falou que a sua mãe criou esses 7 filhos na maior dificuldade. E até na hora da morte foi muito difícil para ela, porque ela foi acometida de um cear que tomou todo o seu corpo, toda a parte externa do seu corpo, ficou uma ferida só. A situação dessa mulher ficou tão terrível que, lá na UTI do hospital, assim ele falava, ela tomava soro pelo dedo do pé, pela ponta do dedo, que não tinha um lugar de colocar uma agulha, de tantas chagas que tinha o seu corpo. E essa mulher sentia muitas dores. E ele chegou, foi visitá-la lá na UTI, e ela se contorcendo de dor. Ele via que ela estava sofrendo com muitas dores. Ele dizia: mãe, pode gritar, mãe. Eu sei que a senhora está sentindo muita dor, grite. Não fique segurando a dor, sustentando o seu choro, o seu grito. Ela dizia: meu filho, eu não posso gritar, porque está vendo aquela mulher que está ali ao lado, que também estava enferma? Aquela mulher, ela não é crente. E eu disse a ela que o meu Deus aliviava minhas dores. Se eu for gritar, eu vou dar um mau testemunho para ela. E através do meu silêncio, a dor no meu silêncio, aquela mulher vai se converter em nome de Jesus. Mesmo na hora da dor, aquela mulher sustentava, porque ela estava dando testemunho. E alguns dias antes daquela mulher falecer, naquela cidade, dizia ele, morreu um homem muito rico que tinha, só para você ter uma ideia, 4 usinas de cana-de-açúcar, um homem super rico. Diz que foi o enterro mais bonito que houve naquela cidade. Até 2 helicópteros baixaram lá no cemitério. Foi um cortejo maravilhoso. E alguns dias depois, falece a irmã Sebastiana. Foram sepultar a irmã. Apenas meia dúzia de irmãs ali do ciclo de oração estava no enterro daquela mulher. As irmãs louvando, cantando em homenagem à irmã Sebastiana, orando pela sua família. Apenas meia dúzia de irmãs e 2 filhos dela que eram crentes e estavam ali com ela, os outros estavam distantes. Terminado aquele enterro, assim dizia ele, e quando ele foi se despedir lá do coveiro, o coveiro disse: esse foi o enterro mais bonito que eu vi aqui nesse cemitério. O enterro mais bonito que eu vi na minha vida. Quem era aquele coral de branco, aquele grande exército branco que estava por trás daquelas irmãs que estavam orando? A sua mãe tinha algum filho na marinha? Tinha algum parente dela que era da marinha? Disse: não, minha mãe não tem nenhum filho na marinha, não. Só estavam as 6 irmãs orando, louvando, e eu, meu irmão. Eu disse: não, mas eu vi um coral de branco descendo, cantando um canto lindo, maravilhoso. Foi o enterro mais bonito que eu vi aqui nesse cemitério. Ou seja, os anjos do Senhor desceram para levar aquela irmã na presença do Senhor. Então o crente não sofre na hora da morte. O crente não sofre na hora da morte, porque quando o crente morre, os anjos do Senhor descem em forma de exército, em forma de coral, para levar a alma, o espírito do crente para entregar ao Senhor. Não é o ímpio que não sofre na hora da morte, não. É o crente que não sofre na hora da morte. Assim entendi com o testemunho daquele rapaz.
Portanto, meus irmãos, sejam firmes na presença do Senhor, se coloque realmente como levita na presença do Senhor, que o Senhor está pronto com seu exército de anjos para estar nos elevando na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então a revolta desse homem foi ciúme, mas aqui ele reconhece que ele conseguiu, né? Aliás, ele já tinha, mas ele tinha perdido por instinto próprio a paz que excedia todo o seu entendimento. E essa paz só o Senhor Jesus pode nos dar. Só o Senhor Jesus, só andando nos caminhos dele, é que você recebe a paz de Cristo que excede todo o entendimento. O ímpio não tem condição de receber essa paz, porque ele não quer nada com o Senhor, ele arroga os céus, eles zombam dos mais fracos. O ímpio não tem condição de receber essa paz que excede o entendimento. É preciso que ele se quebrante, que ele se converta, que ele venha à presença do Senhor. Se Asaf tivesse observado o Salmo 37, já tinha sido escrito naquela época pelo salmista Davi, talvez ele não tivesse entrado nessa depressão. Vamos dar um passeio aqui no Salmo 37? O que é que diz? Algumas coisas do Salmo 37 que poderia ter ajudado aquele homem, e como nos ajuda nos dias de hoje. Salmo 37, versículo 1. Vai voltar um pouquinho, Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Meu irmão, jamais se indigne por causa dos malfeitores, nem daqueles que praticam a iniquidade. Que os que praticam a iniquidade não verão a Deus, não vai ter herança no reino de Deus, não pode ter Deus como herança. E você que pratica o bem, que trilha os caminhos do Senhor, tenha certeza que o Senhor é a sua herança e que você recebe a cada dia o Senhor como herança. Ainda no Salmo 37, versículo 35, se ele tivesse observado isso, ele diz: vi um ímpio prepotente a expandir-se a qual cedro do Líbano. Ou seja, os ímpios sempre prosperaram, sempre se multiplicaram. Enquanto você viver, você vai ver sempre ímpios prosperando. Não se incomode com isso. Os ímpios sempre vão estar proliferando a cada dia. Eu não preciso me incomodar com a proliferação dos ímpios, porque eu já tenho uma grande riqueza, eu já tenho a herança do Senhor. E ainda no Salmo 37, versículo de número 20, ele diz: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Está vendo aí, meus irmãos? Qual é o fim do ímpio arrogante, do ímpio rico, que oprime o pobre, que arroga os céus, que motejam o mal, que se dizem forte? Serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Vão se acabar em fumaça. É o que o salmista está dizendo. E se ele tivesse observado ainda o versículo de número 16, ainda do Salmo 37, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Louvado seja Deus. Mais vale o nosso pouco, o pouco que eu tenho, o pouco que você tem, do que a abundância de muitos ímpios. Como é que esse homem se apegou com esse tipo de coisa, de ter inveja dos ímpios? E para finalizar o Salmo 37, se ele tivesse observado o versículo número 3, que diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. É o que estamos fazendo hoje, nos alimentando com a verdade, que é a palavra de Deus. Estamos habitando não só na terra, como também na presença do Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos, que a cada dia o Senhor tem bênçãos incontáveis para com a nossa vida. E o segundo ponto da nossa mensagem é:
Asaf no santuário. Esse homem entra no santuário. O divisor de água deste salmo está aqui no versículo 17 do Salmo 73, versículo 17. Que os irmãos leram juntamente comigo. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Meus irmãos, a história da Bíblia, ela está repleta de virada. Como aconteceu aqui a virada na vida desse homem? Quem não lembra de Jó, do servo Jó? De cacos de barro a prosperidade em dobro. Quem não lembra de Daniel? Da covas dos leões a um grande líder na Babilônia. Quem não lembra do apóstolo Paulo? De assassino de cristãos a apóstolo de gentios. Quem não lembra do próprio Davi, de um pobre pastor a rei de Israel? Quem não lembra de Mefibosete, de Lodebar a Jerusalém, à mesa do rei? Quem não lembra de Ana, a mãe de Samuel, de uma mulher estéril para mãe de muitos filhos? Da mesma forma também aconteceu com Asaf. Asaf, de um homem confuso a um autêntico adorador. Então jamais deixe que confusão entre na sua mente em um dia ter inveja da prosperidade dos ímpios. Se contente com o Senhor, porque o Senhor é a tua herança. Ele não vai deixar te faltar nada. Ele é a tua subsistência. Ele é a tua casa. Ele é o alimento. Ele é o pão da vida. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, diz aqui do versículo 17 que Asaf entrou no santuário. Santuário é o lugar de confessarmos os nossos pecados. Santuário é o lugar de ficar cara a cara, olho a olho com Deus. É no santuário que despimos das nossas arrogâncias, do nosso orgulho, das nossas fantasias. É no santuário que não podemos maquinar nem enganar a Deus. Aliás, não podemos enganar a Deus de forma nenhuma, mas no santuário com especialidade. É no santuário que aprendemos que Ele é todo poderoso e que nós somos totalmente dependentes dEle. É no santuário que a cada dia eu preciso me quebrantar, entrar na sua santa presença, porque só lá eu encontro refrigério. É no santuário que Deus nos recebe e tem provisão para a nossa vida. É no santuário que o meu pecado é perdoado. É no santuário que eu reconheço que Ele é o Salvador e que eu sou um pecador. Mas é no santuário que meus pecados são perdoados. O santuário é a nossa casa. Precisamos estar a cada dia frente a frente com o nosso Deus. É no santuário que chegamos aos atributos invisíveis de Deus e sabemos que Ele é justo, puro, verdadeiro, insensível. É no santuário que Ele é sábio, clemente e que nós não sabemos de nada e ao mesmo tempo aprendemos com Ele. É no santuário que Asaf retirou aquela sua desconfiança que ele tinha com Deus. A partir do momento que ele entrou no santuário, foi retirada a sua desconfiança. E por isso ele ficou perplexo, porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava pensando, imaginando, sentindo inveja, sentindo ciúme, ele estava errado. Não precisava. Nós não temos nenhuma necessidade de sentir ciúme e inveja, principalmente de um ímpio qualquer. Foi no santuário que ele aprendeu que jamais deveria ter pensado em desviar os seus pés dos caminhos do Senhor. A partir do verso 18, 21, 22, houve uma grande mudança na vida desse homem. Se não vejamos o verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Asaf pensava que estava andando esquecido, que Deus tinha esquecido dele, por ele ser um levita, por ele ter uma vida limitada.
Quando eu digo vida ilimitada, porque o levita foi feito naquela época só para adorar a Deus, só para a obra do Senhor. Ele não faria outra coisa. Ele vendo as pessoas crescendo e ele continuando naquela mesmice, só que ele esqueceu que o Senhor estava conduzindo aquele povo, que o Senhor era a sua herança. E no versículo 21 e 22, quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. Esse homem se sentiu como um animal irracional na presença do Senhor. Por que que ele desconfiou ali do poderio de Deus? E ele falava: Senhor, eu quero permanecer junto a Ti. É como se ele dissesse: eu quero permanecer junto a Ti, ajuda-me a me conservar ao Teu lado. Precisamos estar falando essa mesma coisa hoje. Senhor, eu quero sempre permanecer junto a Ti. Deixa que eu fique sempre ao Teu lado, Senhor. Ele imaginou ali que estava agindo como um irracional, como que não tem nenhum pensamento de ter se afastado dos caminhos do Senhor. E em uma madrugada cheia de nostalgia. O que quer dizer essa palavra nostalgia? Asaf, em uma das madrugadas na casa dele, ele acordado a alta hora da noite, cheio de nostalgia, ou seja, se sentindo afastado ainda da presença do Senhor e ao mesmo tempo sentindo saudade daqueles tempos bons que ele era fluente, que ele glorificava ao Senhor. Ele sentiu a necessidade de se chegar, de se ajuntar mais, já que ele tinha entrado no santuário. Esse homem já estava, como eu falei no início, com 65 anos. Os levitas, quando completavam 50 anos de idade, automaticamente eles eram afastados, ia perdendo aquelas oportunidades. Então, nessa época, Asaf já não era mais o regente daquele grande coral, estava tendo pouca oportunidade, vamos dizer assim. Ele achava que estava esquecido. Iam dando oportunidade aos mais jovens. Ele estava um pouco afastado. Não que um homem de 65 anos de idade seja inválido, muito pelo contrário. Nós temos aqui na nossa igreja homem de 65, de 70, de 75, até de 80 anos, que está em plena atividade. Ele tinha totais condições de estar dirigindo aquele grande coral com 4.000 músicos. Mas no momento ele estava afastado, tinha dado oportunidade a outro. E esse homem sentia saudade daqueles bons tempos que ele estava totalmente na presença do Senhor. Então ele tomou uma atitude, abriu aquele seu baú, tirou a roupa de levita, vestiu a sua roupa de levita, tirou o seu instrumento de símbolo, bateu ali a poeira daquele instrumento e começou a louvar ao Senhor. Começou a adentrar totalmente na presença do Senhor. E ele louvou um salmo na presença do Senhor. Não foi o salmo escrito por ele, como eu falei, ele escreveu o Salmo 50 e do 73 ao 83. Mas ele foi lá no Salmo 42, que é o Salmo dos filhos de Corá. Veja na sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Salmo 42, naquela madrugada de nostalgia. Desculpe. Asaf louvou esse salmo. Eu não vou louvar porque eu não tenho essa habilidade. Essa minha voz de taquara rachada, eu não tenho a habilidade de louvar um salmo. Mas eu vou ler esse salmo, que foi louvado por Asaf naquela madrugada. Salmo 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Os nossos levitas louvaram esse salmo aqui, lembra agora há pouco? Verso número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuadamente: o teu Deus onde estás? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o meu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele louvou esse salmo maravilhoso. Depois que esse homem terminou de louvar esse salmo, com certeza, ele deu expansão ao seu gênero humano, levando a espiritualidade de Deus. Com certeza esse homem deu um refrigério na sua alma. Ele tira ali a sua roupa de levita, coloca a roupa de dormir e vai dormir. Dormir um sono sossegado, com sossego, porque ele estava realmente na presença do Senhor. Ele voltou ali ao primeiro amor, voltou à presença do Senhor. E logo de manhã cedo, ele ainda dormindo, cansado, porque foi dormir tarde. Isso eu fiz uma pesquisa, meus irmãos. Eu estudei a biografia desse homem. Logo cedo, ele ainda dormindo, ele é acordado aos gritos pela sua esposa e seus filhos. Logo cedinho. Asaf, Asaf, aquela correria. Tem um mensageiro do rei na tua porta. Esse homem andava esquecido. Não estava mais louvando, porque estava perdendo a oportunidade. Tem um mensageiro do rei. Olha, quando chegava um mensageiro do rei na casa de alguém, era um privilégio, era uma coisa grande. Algo grande estava acontecendo, de bom ou de ruim. Então chega um mensageiro com vestes reais na casa de Asaf. A sua esposa lhe chama ali, as carreiras foram receber aquele homem. Ele levanta com o olho meio aberto ainda, com o meio fechado, com a sua cara inchada. E o mensageiro entrega uma carta do rei Salomão nas mãos daquela família. E ele se junta com sua esposa e seus filhos e foram ler aquela carta. Eu tenho essa carta aqui em mãos. Ela é uma relíquia. Você não encontra ela em toda fonte. E vou ler para os irmãos a carta que o rei Salomão mandou para Asaf. Querido Asaf, que Deus, o Todo-Poderoso, o abençoe. Davi, o meu pai, reinou com integridade, justiça e sabedoria sobre todo o povo de Israel. E, acima de tudo, ele sempre buscava a presença de Deus, pois amava ao Senhor de todo o coração. E, por ser dedicado a Deus, sempre teve em sua vida muitas incontáveis vitórias. Ele queria construir um templo, como você bem sabe, e se empenhou neste projeto com amor e dedicação. Fez a planta, arrecadou fundo para a construção e sonhou com um dia em que o sonho seria realizado. Mas Deus desejou que as coisas acontecessem de outra forma e não permitiu que ele construísse essa obra, mas orientou que o seu filho, Salomão, construísse o templo. Muitos anos se passaram, meu pai já se foi, e a obra, como era da vontade de Deus, tinha que ser concluída por minhas mãos. E sendo obediente à vontade de Deus, construiu o templo, seguindo à risca todas as orientações que meu pai deixou. A obra está pronta e precisa ser inaugurada logo, pois Deus tem pressa de habitar entre nós. Por isso venho por meio desta carta lhe fazer um convite muito especial. Quero que você, Asaf, ministre o louvor na inauguração do templo, e mais que isso, quero que você seja o regente, o maestro da orquestra de levitas, e gostaria de pedir que você componha uma canção especial para a ocasião, uma canção que traga a presença de Deus para junto de nós.
Espero vê-lo na inauguração e sei que posso contar com você. Atenciosamente, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Louvado seja Deus. Deus ouviu a adoração daquele homem, quando ele recitou o Salmo 42 em forma de louvor. Deus não tinha esquecido dele. Ele recebeu esse privilégio de conduzir o coral na maior festa já vista em Israel, que foi a inauguração do templo de Salomão. E mais, Salomão pediu para ele compor uma canção em homenagem àquela inauguração. Aquilo foi um privilégio. Aquele homem chegou ao topo, chegou ao ápice na sua vida de levita, coisa que muitos jamais não chegaram nem perto. Ele foi quem regeu o coral na inauguração do templo de Salomão. Os olhos de Asaf ficaram completamente molhados, seu coração bateu mais forte do que nunca, evidentemente. Aquele homem recebeu o privilégio de conduzir o coral do Senhor, de compor um hino. Sua esposa e seus filhos choraram de emoção e compartilharam de sua alegria. E a glória de Deus encheu aquela humilde, porém, casa, que a casa dele era humilde. Mas a glória do Senhor, a herança do Senhor, estava posta ali naquela sua casa. Louvado seja Deus. Asaf não era mais um velho levita aposentado ou esquecido pelas pessoas que havia recebido um convite do próprio rei para ministrar a festa mais importante já celebrada em Israel. Deus naquele momento falava ao coração de Asaf, que havia ouvido a sua adoração naquela madrugada. E no final destes salmos, irmãos, 73, do 23 ao 28, foi só regozijo, só reconhecimento, agradecimento de Asaf para com Deus. Se não vejamos, do 23 ao 28, para finalizarmos a nossa pregação, Salmo 73, verso 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Louvado seja Deus que o Senhor sustentava ele pela mão direita. Mesmo naquele momento de opressão, naquele momento que ele se imaginava derrotado ou esquecido, a mão de Deus poderosa estava segurando aquele homem, como é a mão de Deus nos sustenta nos dias de hoje. No verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Louvado seja Deus, que a cada dia Ele nos dá conselho através da sua palavra e está nos esperando na glória. Louvado seja Deus. Verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Ele começou aqui a crer piamente que os infiéis iam ser destruídos e ele seria elevado mais e mais na presença do Senhor. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os meus feitos. Louvado seja Deus, meus irmãos, que Deus continue nos mostrando palavras benditas como essa. Aliás, Ele nos mostra todo dia, mas que Ele continue nos esclarecendo através da exegese, do desenrolar da sua santa palavra. Então, o grande remédio para a revolta e decepção é entrar no santuário de Deus, é permanecer no santuário de Deus, com sinceridade na presença de Deus, a cada dia nos arrependendo e confessando os nossos pecados para com Deus, que jamais o seu servo, o seu filho, a sua filha está esquecida da presença do Senhor. Ele está ao nosso lado. Continue adentrando neste santuário, ficando olho a olho para com Ele, que Ele tem milagre na sua vida e grandes vitórias irão acontecer. Que Deus nos abençoe.